Hoje vamos nos aprofundar no capítulo 17, um momento ímpar aí na história de Abraão. Com 99 anos de idade, ele encontra-se diante de Deus em mais uma manifestação. Nessa época já tinham se passado cerca de 25 anos desde a primeira vez que foi feita a promessa da Terra Prometida. Não sei se vocês lembram, mas isso ocorreu lá no início do capítulo 12, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Foi nesse momento que a grande promessa aconteceu. E Abraão então estava esperando por ela, só que Abraão foi sempre muito ansioso, né? E de forma para apaziguar essa ansiedade do capítulo 17, Deus fala assim para Abraão: Abraão, lembra daquela promessa que eu te fiz? Pois é, nesse momento agora eu não vou apenas reafirmá-la, eu vou aprimorá-la. É a partir desse momento que ocorre algo icônico na história de Abraão e que faz muita gente ficar se perguntando, principalmente criança na escolinha dominical, tipo assim, professor, é Abrão ou Abraão? Essa confusão ocorreu principalmente por causa dessa passagem no capítulo 17. Deus, ao aprimorar a promessa, ele troca o nome de Abrão para Abraão. Ele simplesmente acrescenta uma letra no nome, mas que faz toda a diferença. Abrão, com apenas a letra A, significa pai exaltado ou pai abençoado. Já Abraão, que agora, de certa forma, com duas letras As, significa pai de multidões ou pai de nações. É como se Deus falasse assim: você está meio ansioso, duvidando um pouco da minha promessa, até casou com uma escrava porque não conseguiu esperar o momento certo. Mas lembra daquela promessa que eu te fiz, que você seria pai de uma descendência? Pois é, você não vai ser pai apenas de uma, você vai ser pai de várias, Pai de multidões, pai de nações, E, portanto, a partir de agora, seu nome será Abraão. Ou seja, nunca foi apenas uma pequena mudança gramatical ou apenas para confundir as crianças na escolinha dominical. Isso é um símbolo tangível de uma promessa que, digamos, foi grandiosa. E não para por aí. Deus foi muito além. Ele falou assim: Abraão, a partir de agora, reis surgirão de você, reis poderosos. Aí eu me pergunto, será que nessa época Abraão cogitava que um dia seria pai de Davi, de Salomão, dos grandes reis de Edom? Acho que não, hein? E para estabelecer e solidificar essa promessa, Deus faz um pacto, faz uma aliança com Abraão. E para fazer isso, ele resolve, de forma simbólica, selar a aliança por meio da circuncisão. E a circuncisão aqui, ela tem duas grandes vertentes da simbologia. A primeira é que ela eterniza, de certa forma, um evento. E na vida é muito comum que a gente utilize de artifícios para lembrar de eventos importantes. Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente sempre gosta de trazer uma lembrancinha. Quando a gente tem um ente querido que gostamos, a gente gosta de ter algo dele por perto. E a mesma coisa aconteceu aqui. A circuncisão serve de forma a eternizar e lembrar desse evento. E a segunda grande vertente da simbologia tem a ver com o local, ou seja, o órgão reprodutor masculino. Isso tem um peso profundo, porque Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa. Ou seja, o sinal da aliança é colocado exatamente no lugar onde viriam os filhos da promessa. Outra dúvida que o pessoal tem a respeito do tema, que é como que ela é feita. De uma forma mais simples, a circuncisão é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção do prepúcio, a pele que cobre a glande do pênis. E na maioria das vezes, ela é sempre, claro, vinculada a motivos culturais e religiosos, porém também pode ter objetivos terapêuticos. Hoje, por exemplo, no século XXI, esse procedimento é muito utilizado para tratar casos específicos como fimose ou infecções crônicas do trato urinário. Mas continuando então com a nossa história bíblica, então Deus fez o pacto da aliança e estabeleceu a circuncisão. E falou o seguinte: todos os homens eram para ser circuncidados e também todas as crianças que nascessem desde então, a partir do 8º dia de vida. E agora pasmem. Alguém já se perguntou por que fazer no 8º dia de vida? Será que tem alguma explicação fisiológica, biológica para isso? E a resposta é sim, e você vai entender agora. Existe uma substância muito importante no nosso corpo chamada vitamina K.
ela tem uma função essencial, a ajudar a coagular o sangue. Ou seja, ela evita que a gente sangre demais quando sofre um corte ou tem um ferimento. Nos primeiros dias de vida, o bebê ainda tem níveis muito baixos dessa vitamina que é produzida por bactérias no intestino. E depois que a criança nasce, ela leva um tempo para começar a se alimentar e o intestino iniciar o seu funcionamento adequadamente. Então acaba que a vitamina K ela é deficiente, pois não há um sistema natural de produção e o leite materno, ele tem uma baixa quantidade dessa vitamina. Mas olha que curioso, por volta do 8º dia, o corpo do bebê atinge o seu equilíbrio quanto a esse fato, o que na medicina chamamos de homeostase. E o corpo neutraliza seus níveis de vitamina K, podendo até mesmo ter um pico dessa substância. Ou seja, o 8º dia é o momento mais seguro, biologicamente falando, para se fazer um procedimento cirúrgico como a circuncisão, que, claro, envolve sangramento. E veja só, isso foi escrito na Bíblia há milhares de anos, muito antes da medicina moderna entender como que o corpo humano funciona. Não estou querendo dizer que ciência e religião se convergem, mas sempre gosto de falar desses eventos, como médico, e como perito, eu sempre gosto de trazer essas associações. Acho que ajuda muito na didática. E seguindo a história bíblica do Gênesis 17, vamos falar agora a troca do nome de Sarai. Da mesma forma que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele também muda o nome de Sarai para Sara. E essa mudança sutil, de novo, não é apenas uma questão gramatical, é uma transformação significativa. Sarai significa minha princesa. E Sara, por outro lado, significa simplesmente princesa, ou seja, sem o pronome possessivo. O que isso quer dizer? Simples. Quer dizer que a partir de agora, Sarai deixaria de ser princesa de Abraão e se transformaria numa princesa de multidões. E digo mais, logo após abençoar Sara com esse novo nome, Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho. E não é por meio de uma mãe substituta não, como Agar, mas sim por meio de uma mãe de nações. É nesse momento que Abraão, mais uma vez, pisa na bola. Ele cai com o rosto no chão e começa a rir da promessa, meio que duvidando, E eu imagino o que passava na cabeça dele. É como se no fundo, no inconsciente, ele falasse: tá de brincadeira, Deus? Eu, 100 anos de idade, acabei de trocar o cajado pela bengala. Sara, tadinha, com essa idade nem ouve direito. Deve ser algum tipo de pegadinha celestial. Era isso que passava na cabeça de Abraão. Como que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos poderia dar à luz a um filho? Foi uma reação meio que de deboche e incredulidade. Mas só que Deus viu aquele deboche e falou assim: Abraão, você terá um filho e ele se chamará Isaac. Agora eu pergunto para vocês sabem o que significa a palavra Isaac? Ela significa riso, significa gargalhada. Ou seja, dar esse nome é como se Deus olhasse para a reação de Abraão, caído no chão, rindo da promessa e pensasse assim: tá rindo, Abraão? Então, a partir de agora, você vai se lembrar disso, pois seu filho se chamará Isaac, que no hebraico, ele de certa forma é conhecido como gargalhada ou riso. Então, terminando o Gênesis 17, Abraão, após ouvir todas as promessas de Deus, cumpre com a ordem da circuncisão. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos. A Bíblia diz que, naquele mesmo dia, além de Abraão e seu filho Ismael, todos os homens de sua casa, nascidos ou comprados por dinheiro, foram circuncidados com ele.